Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 7. Há uma presença real do Espírito de Deus aqui. Quantos creem que o Senhor está aqui através do Espírito de Deus? Há uma graça do Senhor. Há um céu que está aberto aqui nessa noite de hoje. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: os céus estão abertos, as mãos do Senhor estão estendidas e o ouvido dele está aberto. Quantos creem que o céu está aberto, a mão está estendida e o ouvido está pronto para ouvir? Mateus capítulo 7, verso de número 7 e verso de número 8. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e quem bate, lhe será aberto. Amém? O que eu quero nessa noite aqui é tratar de um tema falando sobre aprendendo a pedir. Diga comigo: aprendendo a pedir. Agora olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: aprendendo a pedir. Mateus capítulo de número 7 nos remete a nós pedirmos. Quem pede, recebe; quem busca, encontra; quem bate, abre. É um texto que a gente precisa compreender, para que nós não venhamos a nos frustrar e venhamos saber o que pedir. Por quê, pastor? Porque eu tenho que compreender por que eu peço, para quem eu peço, o que eu peço e para que vai servir o que eu estou pedindo. Diga comigo assim: o que eu peço, para quem eu peço e o que vai servir o que eu estou pedindo. Só nessa pergunta a gente já se complica. Para quem eu peço, por que eu peço e o que eu vou fazer com aquilo que eu estou pedindo. Você conseguiu pensar nisso? Para quem, por quê e o que? Só nisso daí. Eu tenho que compreender que pedir. Você imagina que se Deus Ele fosse dar tudo para todo mundo que pede alguma coisa para Ele, como seria? Quem aqui já assistiu o Todo-Poderoso, aquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso? Quem já assistiu? Que ele quer se tornar Deus, ele se torna Deus, e aí tem uns pedidos lá, porque ele queria pedir coisas. Daqui a pouco ele está no lugar de Deus, como se fosse Deus, e ele tem aquele monte de pedido. Imagina se Deus fosse dar e fosse conceder todos os pedidos meu e todos os pedidos seu, todos, de todo mundo. Como seria a sociedade? Como seria a família? Como seria a nação? Como seria a nossa vida se tudo? Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Imagina que se você pudesse dar tudo que teu filho pedisse, tudo que teu filho pedisse você concedesse, tudo, todos os pedidos, não tivesse nenhum não, tudo fosse sim e tudo fosse concretizado. Às vezes nós pensamos que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, aquele que você faz 3 pedidos e concede e fica esperando ele realizar. E se ele não realiza, o que acontece? Será que Deus pode não realizar e não entregar algo que eu peço? Por que eu estou pedindo? Para quem eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? Para que vai servir o que eu estou pedindo? Eu tenho que aprender a pedir. Eu tenho que aprender a pedir. A quem pedir? Vamos nos dar e nos relacionar a Deus. Vamos tentar aqui pedir
e falar com Deus. Tudo que eu peço a Deus, é possível Ele me dar? É possível Ele dar. Mas será que Ele me dá tudo que eu peço? Porque a Bíblia vai dizer em Tiago que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. E o que é pedir mal, que Tiago vai dizendo? Pedes e não recebeis, porque pede mal. O que é pedir mal diante de Deus? A primeira coisa, pedir mal diante de Deus, o que Tiago vai dizendo, pedes e não recebeis porque pede mal, é porque é para gastar em vosso próprio desejo, em vosso próprio deleite, aquilo que é para nós utilizarmos para nós mesmos, sem glorificar a Deus, sem exaltar, só para que a gente possa desfrutar. Então Tiago vai dizendo que a gente pede mal. Será que tudo que a gente pede a Deus, Deus vai conceder? Não. O que a gente vai pedir a Deus que Deus não vai dar? A morte. Se eu pedir, Deus, tira a minha vida, eu quero morrer, me leve embora, não estou suportando, está insuportável viver, a luta, a guerra, tira a minha vida. Deus vai tirar a vida? Não, Deus não vai tirar a vida. Porque tem um profeta chamado Elias, que um dia ele não suportou a pressão, não suportou as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Profeta, homem de Deus, mas por tanta perseguição, por tanta luta, e ele ficar sozinho. A Bíblia não diz que ele tinha esposa, a Bíblia não diz que ele tinha filhos, a Bíblia diz que ele estava sozinho. Esse é o perigo de viver sozinho. Eu e você temos que formar família, temos que ter amigo, temos que ter comunhão, precisamos ter pessoas ao nosso lado. Não dá para viver isoladamente. Elias agora está num caos, que ele fala, não estou suportando, está insuportável aquilo que é suportável. E ele pede para Deus tirar a própria vida dele. Deus não tira a própria vida dele, pelo contrário, Deus prepara para ele um pão, uma água, fala para ele se alimentar, para ele levantar, que o caminho dele ainda era longo. Deus não vai tirar a vida de ninguém. Então se alguém pedir, Deus arranca, eu não quero viver mais, eu não quero mais passar nessa vida pensando que Deus vai tirar a vida, Deus não vai fazer isso. Deus ouve tudo, Deus ouve tudo. Pastor, mas a luta está grande, a guerra está grande, a adversidade está grande, eu não suporto mais, não tenho prazer. Para a pessoa pedir para tirar a própria vida, é porque ele não tem mais esperança, ele não vê mais chance nenhuma das coisas se reverterem, e ele quer fugir, porque tirar a própria vida é uma fuga da realidade, ele não quer viver a realidade. Mas eu tenho uma palavra boa para quem não quer viver realidade. Eu tenho uma palavra boa, Deus muda realidades, Deus muda circunstância, Deus muda história, Deus muda situações, Deus transforma, Deus, Ele envia pão, Ele envia água, Ele modifica. Deus não tira a vida, Deus é o dono da vida. Ao invés de tirar, sabe o que Deus faz? Deus traz ânimo, Deus traz alegria, Deus traz vigor, Deus traz sustento, e ainda diz, tua jornada é grande. Sabe outra coisa que a gente pedir e nós não vamos? É poder pedir para que o nosso inimigo possa então ser derrotado, ele possa, talvez, alguém que me machucou, me magoou, ele possa se dar mal diante de Deus. Deus não vai ouvir esse tipo, Deus não vai. Pastor, você não sabe o mal que fizeram para mim, você não sabe aquilo que me prejudicaram, me causaram tormento, me causaram choro, me causaram noites sem sono, me causou tanta coisa. Eu desejo mal, que Deus coloque as mãos, que Deus possa fazer justiça, orar para a maldade acontecer no próximo. Ai, irmão, Deus também não vai fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos pagar o mal com o bem, e não pagar mal com o mal, mas todo mal deve ser pago com o bem. Se nós abençoarmos, nós seremos abençoados. Se nós maldizermos, nós seremos malditos diante de Deus. Deus não vai poder colocar a mão sobre ninguém porque eu estou pedindo, ou porque você está pedindo. São coisas que Deus não irá fazer. Deus não irá. Mas quando eu peço a Deus, o que é que impede? O que é que impede? Impede de Deus fazer. Primeiro, pedir algo que não edifica, pedir algo que está fora dos princípios de Deus. Deus não vai fazer. Não adianta. Pastor, eu pedi, não fez, não aconteceu. Não adianta.
eu pedi fora dos princípios, eu pedi fora daquilo que está dentro do caráter de Deus, eu pedi algo que não condiz como algo que Deus faz. Deus não vai fazer. O que é que impede também de Deus dar uma resposta naquilo que eu peço? Isaías capítulo 59, verso de número 2, olha o que vai dizer: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é que impede a resposta de Deus? O pecado, porque o pecado é como uma barreira que fica entre céus e terra, e o pecado impede que Deus envie a resposta daquilo que você pediu. Mas eu tenho uma notícia boa para você, que Deus é o Deus que perdoa pecado, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que restitui, Deus é o Deus que fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que pega o meu pecado, o seu pecado, lança no mar do esquecimento, e ele não pode ser mais impedimento para que a resposta de Deus venha para a minha vida e venha para a sua vida. Pastor, o que é que eu devo pedir nesse tempo presente? Que Deus não vai se negar de me dar. Deus não vai se negar. Eu preciso sair daqui nessa noite, entender o que é que eu posso pedir a Deus, e que Deus não negará a sua resposta, e Deus não negará de me dar, Deus não negará de poder me responder e entregar para mim. Pedi e dar-se-vos-á. Primeira coisa, eu preciso pedir. Deus conhece a minha necessidade, sim ou não? Deus conhece a sua necessidade, sim ou não? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a pedir. Ah, pastor, Deus sabe que eu preciso. Deus sabe, claro. Antes que uma palavra venha à sua boca, Ele já sabe o que você precisa. Nós falamos aqui de Salmo 139 no domingo. Deus conhece o meu deitar, o meu sentar, o meu levantar. Antes que eu fosse gerado, Deus já sabia a qual caminho eu seguiria. Deus conhece. Mas eu preciso pedir, porque pedir vai revelar diante de Deus certeza e convicções que estão dentro de mim. Então eu preciso me expressar, e eu não posso ter vergonha de pedir, por mais que eu sei que Deus sabe o que eu preciso. Mas quando eu expresso em pedir algo, isso vai ser visto como convicção e certeza que está dentro de mim e que está sendo expressado. O que é que eu vou pedir e Deus não vai negar? A primeira coisa que eu vou pedir e que Deus não vai negar é visão espiritual. Diga comigo: visão espiritual. Visão espiritual. Porque existe visão natural e visão espiritual. O que é que visão natural gera? A visão natural gera concupiscência, soberba. A visão natural gera aquilo que nós encontramos na natureza e serve para a nossa circunstância de hoje. O que é uma visão natural? Visão natural é a visão de Ló com Abraão. Abraão e Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Ló olha para as campinas verdejantes, ele tem ovelhas, ele tem gados, e quando ele olha para um campo verde, e ele olha para o deserto, no deserto como é que os seus animais vão se alimentar? Não tem pasto verdejante, no deserto só tem pedra, só tem areia. Mas quando ele olha um campo verdejante, ele fala assim: eu vou para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra há pastagem para o meu rebanho. Ele pensa no rebanho dele, é uma visão natural. A visão natural é: eu vou levar o meu rebanho para esse pasto, eles vão se sustentar, porque se eu levar para o deserto, eles vão morrer. Visão natural. Só que a visão natural só serve para poder ajudar naquele momento, naquele instante, porque o ambiente aonde ele estava levando a sua casa e a sua família era um ambiente hostil, era um ambiente de corrupção, era um ambiente de vergonha. E quando Ló está levando os seus pastores, está levando o seu gado, está levando a sua família, pensando nos animais, pensando para ser sustentado, é algo natural. Ele olha e diz: eu vou por essa porta, porque aqui é que está prosperando, aqui que está acontecendo, aqui que eu serei abençoado hoje.
porque ele está pensando somente naquele momento nos seus animais, e ele esquece do ambiente que ele está pisando, a geografia que ele está pisando, as pessoas que podem influenciar a sua casa, os seus filhos, o ambiente que pode influenciar a sua esposa, o ambiente que ele pode estar vivendo. Ele não se preocupa com o ambiente, ele só se preocupa com uma provisão para aquele dia. Isso é uma visão natural. Você quer outra visão natural? É a visão do servo do profeta Eliseu. Eliseu está diante dos inimigos, está diante de um exército do rei da Síria. E agora o servo de Eliseu, quando olha, está todo cercado pelo exército, ele põe a mão na cabeça, fica apavorado e diz: meu senhor, nós iremos morrer agora, porque eu estou olhando para todo este exército e nós não vamos conseguir escapar, nós não vamos conseguir sair do lugar, nós vamos morrer. Visão natural é a visão que ele olha a circunstância dizendo: esses homens estão armados, só estamos em 2, aqui eles estão em milhares, estamos cercados, vamos morrer. Visão natural. A visão natural traz desespero. A visão natural traz você agir sem pensar nas consequências. A visão natural só traz você olhando para o agora e não olhando para o amanhã. A visão natural não mede a circunstância da onde você pisa, da onde você entra, com quem você se relaciona, aonde você vive. A visão natural, essa traz dor, medo, desespero, angústia. Essa é a visão natural. E visão natural, a gente pode errar, como Ló errou, porque Sodoma e Gomorra era um lugar hostil, um lugar onde não era para morar com a família, um ambiente que não era para se conviver, um ambiente que Deus tinha impugnação daquele lugar. Quando a gente olha para o servo do profeta Eliseu, ele está apavorado, com medo, desesperado, o coração está acelerado, quase tendo um ataque cardíaco por ver toda aquela situação. Está desesperado, não consegue dormir, não consegue fazer nada, não consegue pensar. Visão natural. O que é que nós devemos pedir a Deus? Visão espiritual. Sabe por quê? Porque a visão espiritual eu não enxergo só hoje. A visão espiritual eu enxergo o futuro de amanhã. Você querendo ou não, o futuro vai chegar, irmão. O dia de amanhã vai chegar. Você querendo ou não, amanhã vai chegar. E se amanhã eu não souber aonde eu estou e o que eu estou fazendo hoje para me preparar amanhã, eu posso me dar mal. E a visão espiritual faz o seguinte: faz você enxergar os céus abertos. A visão espiritual faz você enxergar um futuro aonde você talvez hoje está vendo naturalmente que não tem nada, mas na visão espiritual pode ter tudo amanhã. Aleluia. Na visão espiritual, quando você olha dizendo parece que não tem saída na visão natural, mas na espiritual você vai olhar: maior é aquele que está conosco do que qualquer coisa que me cerca. Sabe por quê? Porque o profeta Eliseu, ele tinha visão espiritual, e ele olhou para o servo dele e diz: homem, acalma, fica com medo não, não fica desesperado não, não tem ansiedade não, olha para o alto. E quando ele olha para o alto, ele vê cavalos e cavaleiros de fogo, e ele diz: maior é Deus do que qualquer circunstância que está à nossa volta. Acalma o teu coração. A visão espiritual vai fazer te enxergar que Deus é maior, que Deus tem oportunidade maior. Parece como Abraão vai para o deserto, mas ele tem visão espiritual. Qual é a visão espiritual? Deus pode fazer água sair da rocha, Deus pode fazer maná cair do céu, Deus pode me prover em todo ambiente um oásis no meio do deserto. Sabe o que é visão espiritual? Eu acompanho Deus, onde Deus está haverá provisão. Tem alguém comigo aqui nessa noite de hoje? Tem alguém comigo aqui nessa noite para dizer: Deus, eu quero enxergar o céu aberto, Deus, eu quero enxergar o amanhã, Deus, eu quero enxergar o futuro. Você enxergando o mundo, tendo uma visão espiritual, você vai sair na frente de qualquer um. Sabe por quê? Porque a visão espiritual te enxerga lá na frente, além dessas paredes, além desse teto.
E aí, se consigo enxergar além desse teto, eu sei o caminho que eu traço hoje, o caminho que eu traço amanhã, e eu não preciso ficar com o meu emocional abalado. Eu só preciso glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Eu quero dizer aqui que essa noite é a noite que os céus estão abertos. Essa noite é a noite, se você falar: Senhor, eu quero ter visão espiritual, eu quero enxergar o céu aberto, eu quero enxergar o futuro. Sabe o que vai acontecer? O seu medo vai embora, a ansiedade vai embora, o desespero vai embora, a dúvida vai embora. Sabe o que acontece? Você coloca a sua família no lugar certo, você entra no lugar certo, você chega na porta certa, você passa pelo lugar certo, você não vai passar pelo lugar errado, tudo na sua vida vai dar certo. Aleluia. Sabe por que muitas coisas estão erradas? Porque a nossa visão é muito natural, mas eu creio que Lagoinha Mauá nessa noite vai estar vivendo o sobrenatural de Deus. Ei, Lagoinha Mauá, eu creio que vai viver os céus abertos, a visão vai abrir. Ei, eu estou dizendo para você que você não vai enxergar o amanhã, que é quinta-feira. Deus vai te mostrar 2027, Deus vai te mostrar 2028, Deus vai te mostrar o futuro dos seus filhos, Deus vai te mostrar o futuro da tua vida. Ei, Deus vai mostrar o futuro do teu trabalho, da tua empresa, do teu negócio. Deus vai mostrar o futuro do teu relacionamento. Ei, Deus está mostrando o futuro da tua própria vida. Ei, em nome de Jesus, tem alguém para pegar essa palavra aqui nessa noite, que compreende, pode celebrar. Nada vai impedir, as escamas dos olhos vão cair, a visão natural vai sair, e você vai dizer: eu não me desespero, aquele que eu sirvo, aquele que eu adoro, ele me mostrou qual é o meu futuro. O meu futuro é de paz, o meu futuro é de sucesso, o meu futuro é de graça, o meu futuro é de alegria, o meu futuro é de provisão. Deus já me mostrou, ele está comigo hoje, amanhã e até a eternidade. Se Deus me der a minha visão espiritual, para que eu vou me preocupar? Porque a nossa maior preocupação é saber o amanhã. A maior ansiedade e medo é pessoas que não sabem o amanhã, ele tem dúvida. Porque o medo e a ansiedade é uma dúvida do amanhã. O amanhã não chegou e ele tem um sentimento antecipado, preocupado com o amanhã. Há uma geração que entra, pisa, compra, vende, negocia, entra em lugares, sai de lugares, porque só olha com a visão natural. Uma vez um pastor meu falou assim: nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Agora, se eu não tiver visão espiritual, eu aceito qualquer coisa. Se eu não tiver visão espiritual, qualquer coisa. Você lembra de Daniel quando está na Babilônia? Daniel ele vai estar entre os nobres, e daqui a pouco ele é chamado para se assentar na mesa do rei. E na mesa do rei tinha manjares, e os manjares na mesa do rei. Mas naquele momento Daniel tem uma visão espiritual, e ele entende que aquilo que estava na mesa do rei era consagrado às entidades. Havia uma oferenda às entidades, e que oferecia a essas entidades, depois colocava na mesa. Era algo consagrado a espíritos. E daqui a pouco Daniel é chamado. Se ele não tem, qualquer um que não tem visão espiritual e só visão natural vai dizer o seguinte: olha que bênção, o rei está me chamando para sentar na mesa, para comer de todo o manjar do rei. Que honra, que privilégio sentar nessa mesa. E essa mesa para mim, olha só. Mas a visão espiritual entendeu que aquilo que estava sobre a mesa era algo que não era para ele comer, não era algo para ele consumir. Ele entendia o seguinte: que isso daí não é para mim, não é ambiente para mim, não é mesa para mim, porque a mesa que eu tiver e a mesa não servir para falar de Deus, não é mesa para que eu possa me assentar. Aleluia. E ele consegue entender, e quando ele entende isso, ele fala: eu vou me alimentar só de legumes, e esses legumes vão ser suficientes para que possa eu ficar com aparência boa. Aí ele faz um teste com o eunuco faz um teste com ele, e
aparência dele foi melhor do que qualquer um que se assentou na mesa do rei para comer os manjares. E sabe o que aconteceu? Deus deu para ele, além dessa visão espiritual, deu para ele sabedoria e inteligência em todo o reinado, mais do que qualquer um, porque visão espiritual te faz você ser honrado, visão espiritual faz você poder receber de Deus algo além daquilo que você tem. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, ei Lagoinha Mauá, eu quero declarar, quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não será atraído por nada que é natural, você não será atraído nem enganado, você não será passado para trás por nada que os seus olhos estão vendo, pois você não vai andar por aquilo que os seus olhos estão vendo, você vai andar por aquilo que o céu está determinando e está mostrando para ti. O céu se abre nessa noite para dizer: eu te revelarei os segredos de amanhã. Aonde você senta, com quem você senta, aonde você entra, com quem você trabalha, com quem você se relaciona, aonde você coloca a sua casa, aonde você coloca os seus pés, quem são as pessoas que você deve confiar. Ei, visão espiritual, você não será enganado por amigos ou amigas, entre aspas, que possam querer te enganar. Não, a visão espiritual vai definir quem são as pessoas que estão contigo e quem são as pessoas que não estão com você. Visão. Eu preciso ter visão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 7, vai dizendo que Estevão, o diácono da igreja, estava sendo apedrejado. Paulo até consentiu nessa época, antes de Paulo se converter. As pedras estavam caindo sobre ele, estava sendo ali mártir da igreja. E de repente, quando ele está lá, ele consegue ter uma visão espiritual, porque o céu se abre. As pedras estão caindo e o céu está abrindo. Vou falar de novo. As pedras estão sendo atiradas, mas o céu está se abrindo. As pedras estão sendo atiradas, mas o céu está se abrindo. Vou falar para essa turma aqui que está entendendo mais. As pedras estão sendo atiradas e o céu está se abrindo. Jesus está olhando e se levantando. Ele está dizendo: Senhor, a graça de te ver e ver o céu aberto é maior do que a pedra que está batendo na minha vida. É maior do que a dor da pedra que está batendo na minha vida. Eu estou te vendo, eu estou vendo o céu aberto. Jesus se levanta para dizer: filho, estão apedrejando você, mas eu estou de braço aberto para te receber. Tem gente que quer a tua morte, mas eu quero você e eu quero vida. Vem para mim. Visão aberta, visão espiritual. Salmo de número 73 é o salmo de Asaf. Asaf vai o seguinte: Asaf vai dizendo: Senhor, quase que os meus pés vacilaram e caíram, porque eu via a prosperidade do ímpio, eu via, Senhor, aquele que te ofende, eu via dando tudo certo na vida dele, eu via as coisas tudo funcionando. E eu que sou justo, e eu que temo ao Senhor, e eu que sou fiel ao Senhor, olha como está a minha vida, e olha como está a vida daquele lá que não te honra, com aquele lá que não te adora, com aquele que te ofende. Senhor, porque tudo isso, visão natural. A visão natural faz o seguinte: parece que aquele que não serve a Deus, aquele que é injusto, aquele que não é fiel, parece que ele vai se dando muito certo, vai funcionando tudo, e aí a gente é fiel, a gente serve, adora, fala: olha como está acontecendo a minha história, olha a minha vida. Até que ele entrou no Santo do Santo. No verso de número 17 diz que Asaf entrou no Santo do Santo, e quando ele entrou no Santo do Santo, a sua visão espiritual, ela foi aberta, e ele conseguiu enxergar o fim daqueles que servem a Deus e o fim daqueles que não servem a Deus. Ele diz: é só questão de tempo. Aqueles que estão se achando que está dando tudo certo, o final deles é trágico.
trágico. Talvez a minha vida, algumas coisas não estão funcionando como eu queira, mas o meu final é abençoado e vitorioso. Tem alguém que está entendendo aqui o que Deus está dizendo? Talvez a tua circunstância não é as melhores, e daquele que não serve, daquele que não adora, aquele que é infiel, é incrédulo, aquele que não é justo, parece que está dando tudo certo, mas se você abrir e tiver visão espiritual, você vai enxergar o teu final e o final dele. O teu final é final de vitória, o teu final é final de bênção, o teu final é final com o Senhor, e o final daqueles que são injustos é um final trágico. Visão. Pedi e dar-se-vos-á. Senhor, eu quero visão. Quantos aqui nessa noite entendem que vão pedir visão espiritual de Deus? Pastor, o que é o que eu mais posso pedir e Deus não vai negar? Sabedoria. Sabedoria. Porque sabedoria proporciona melhor discernimento do que vemos. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é uma habilidade que você desenvolve, que Deus te deu quando você nasceu. É uma capacidade que você desenvolve. Todos nós temos talento, todos nós somos inteligentes. A inteligência desenvolve num aprendizado, em uma sala de aula, na vida, inteligência. Agora, a sabedoria não se desenvolve dentro de uma sala de aula. Sabedoria não se desenvolve no conhecimento das coisas. Sabedoria é aquilo que Deus derrama sobre nós. Agora entenda uma coisa, outro dia eu disse e volto a repetir: quanto mais inteligente você é, mais feliz você é. Porque a felicidade está associada com a inteligência. A felicidade está associada com a inteligência. Pastor, como é que a felicidade está associada à inteligência? Cutuca quem está do teu lado e fala assim: felicidade está associada à inteligência. Quanto mais inteligente, mais feliz você é. E se você tem sabedoria, você é mais do que inteligente. A inteligência está associada à felicidade como, pastor? Quanto mais inteligente, mais feliz. O que é que torna as pessoas infelizes? As pessoas que têm problema e não conseguem resolver problema. Você já viu alguém que não consegue resolver o problema feliz, pastor Diego? Não. O que é que faz a pessoa feliz? É a pessoa que não tem problema. A pessoa, quando você vê um jovem lá, né? Você vê um adolescente, um jovem, todo feliz, todo sorridente, não tem problema nenhum. Aí quando ele começa a crescer, ele é adulto, aí vem a vida de compromisso, de responsabilidade, conta para pagar, casamento, filhos, vem os seus negócios, aí começa lá a se preocupar, aí não paga uma coisa, já tem um problema, aí tem um problema no relacionamento, ele não resolve, ele tem grandes problemas, e quando ele tem grandes problemas, aquele sorriso que ele tem todo, parece que agora ele fica mais sério. Quem aqui ficou mais sério depois que casou? A esposa está do lado aí, não, né? Porque se está mais sério, porque mais problema teve. Então entenda uma coisa, que os problemas trazem uma seriedade. Você não fica tão feliz. Agora, se você tem solução, quando você resolve um problema, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá um sorriso, você fica feliz, sim ou não? Não é a primeira coisa que você quer falar: fulano, mãe, pai, irmão, olha, eu resolvi um problema. E quando você resolveu o problema, não trouxe felicidade? Sim ou não? Agora, quando vem um problema que você não resolveu, vem a tristeza, o choro. Eu não disse que eu estava chorando ali atrás, domingo, porque eu estava com um problema, estava chorando, não conseguia resolver. Mas aí quando resolve, a minha alegria hoje é diferente, na segunda-feira. Então quando você tem um problema, você não está feliz. Então eu tenho que entender que quanto mais você resolve as coisas, mais inteligente. Se você sabe resolver 2 vezes 2 é 4, você não tem um problema. Agora, quem não sabe resolver 2 vezes 2, ele tem um problema. Então, quanto mais inteligente para você resolver as coisas, mais feliz você é. Por que o povo crente é feliz, irmãos, e deveria ser feliz? Pastor, porque crente não tem problema. Não, tem problema. Mas por que nós deveríamos ser o povo mais feliz? O povo mais feliz da terra. Pastor, você acabou de dizer que felicidade é quem não tem problema. Tá bom. Se eu tenho problema e eu não consigo resolver,
eu tenho que ser inteligente de levar a quem consegue resolver. Se eu tenho a inteligência, Elias, de poder assim, eu não resolvo, mas o Deus que eu adoro, que eu sirvo, que eu louvo, eu coloco na mão dele e ele resolve, eu fico despreocupado, porque aí eu vou para Salmo de número 37, aonde dizendo, confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. O que eu quero dizer é o seguinte, que se eu e você formos a ponto de sermos inteligentes, de pegar todos os problemas que é nosso, dizer assim, não é problema mais meu, é problema do Senhor. É como Deus falou para o profeta Josafá, e que ele vai dizendo para o profeta, para o rei Josafá, naquele momento vai dizendo assim, olha, entenda uma coisa, esse não é mais um problema seu, essa luta não é sua, essa luta é minha, nessa luta não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós, apenas descanse, louve e adore ao nome do Senhor. Tem alguém aqui? O profeta Geaziel falou para o rei Josafá, Josafá, não se preocupa, assim diz o Senhor, essa luta não é tua, essa guerra não é tua, ou em outras palavras, esse problema não é teu, esse problema é dele, apenas louve, apenas adore, o problema já não é mais seu, leva para ele. Eu não resolvo, mas eu tenho quem resolve, eu não faço, mas tem quem faça, eu não consigo, mas tem quem consegue por mim, aleluia. Agora olha só, tudo que conquistamos e perdemos foi conquistado com inteligência. Tudo que conquistamos e perdemos foi conquistado com inteligência. Agora, tudo que conquistamos com sabedoria, nunca perdemos. Dá um cutucão quem está do teu lado e fala assim, você já perdeu alguma coisa? É que foi conquistado com a sua inteligência. Agora, quer não perder? Quando você conquistar, conquiste com sabedoria, porque a sabedoria não é uma habilidade desenvolvida, porque a habilidade desenvolvida às vezes tem níveis, classes sociais. Pessoas que têm condições sociais melhores são pessoas que desenvolvem a habilidade da inteligência melhor, porque ela vai saber mais coisas. Quanto mais coisas, o que torna uma pessoa mais inteligente do que a outra? É uma pessoa saber mais coisas do que a outra. Quem sabe mais coisa se torna mais inteligente. Então a inteligência não é uma capacidade, inteligência é uma condição de saber mais coisas do que o outro. Agora, sabedoria não limita a classe social, não limita a condições sociais. Sabedoria se limita a pedir a Deus. Sabedoria não se limita à idade, não se limita ao tempo. Porque um menino de 8 anos chamado Salomão, quando ele foi se assentar no trono, ele falou da seguinte maneira na sua oração: Deus, eu preciso de sabedoria para poder entrar e sair, para governar e para poder administrar. Eu preciso de sabedoria. Entenda uma coisa, Deus olhou para ele e falou assim: você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, poderia ter pedido riqueza para você ficar rico, você poderia pedir qualquer outra coisa, mas porque você pediu sabedoria, eu vou te tornar o homem mais rico, eu vou te tornar o homem mais conquistador. Sabe por quê? Porque a sabedoria levou ele à honra, a sabedoria levou a ele à prosperidade. Apenas um menino de 8 anos. Entenda uma coisa, sabedoria é derramada diante de Deus em todo momento, em toda circunstância. Sabe, nesse culto de hoje que nós estamos aqui, o culto fé, é o culto que, se você pedir sabedoria, Deus pode derramar sabedoria sobre a sua vida e pode te honrar com a sabedoria, pode tornar você próspero, pode tornar você diferente, pode colocar você em destaque, pode colocar você para governar. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua estação, Deus pode mudar a tua fase. Ei, eu estou falando para quem acredita aqui nessa noite. A sabedoria pode te levar a níveis mais elevados, a sabedoria pode te levar a degraus que possam subir de conhecimento, de
reconhecimento, de honra. Ei, em nome de Jesus, Deus está à procura de homens para derramar sabedoria sobre eles. A comunidade, a sociedade está em busca de homens e mulheres que têm sabedoria. Você consegue entender isso? Deus busca homens para derramar sabedoria. A sociedade busca homens para poder contratar com sabedoria. Ei, tem alguém comigo que está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Os homens buscam outros homens com sabedoria, mas Deus busca homens para derramar sabedoria. Tem alguém aqui nessa noite? Ei, Deus encontrou alguém aqui para derramar sabedoria. A sabedoria vai te fazer entrar, sair. A sabedoria vai te tornar justo. A sabedoria vai te tornar alguém equilibrado. Agora, quando Salomão recebe sabedoria, logo em seguida depois vem um momento difícil, um momento para discernir. Duas mulheres têm filhos, uma dorme por cima do filho e o seu filho morre. A outra tem um filho vivo, mas quando as duas acordam, as duas dizem: o filho vivo é meu. A mãe verdadeira do filho que morreu não se apresenta como mãe que o seu filho morreu, mas se apresenta como mãe do filho vivo. A mãe verdadeira fala que é mãe do filho vivo. Como é que Salomão vai resolver isso? Uma criança morta, uma criança viva e duas mães. Uma é verdadeira, outra é falsa. E as duas estão falando para Salomão: o meu filho é esse. O que morreu não é meu, o que morreu é dela. Não, o que morreu é dela. Entenda, quando vem sabedoria sobre a sua vida, vem um momento difícil de decisão. Vem um momento difícil de decisão. E decisões definem destino. Diga comigo: decisões definem destino. Agora imagina alguém resolver algo para tomar uma decisão sem sabedoria. Pode virar um caos. Você entende aonde a sabedoria pode entrar? A sabedoria vai entrar nas suas decisões, no seu dia a dia, nas decisões, em todas as decisões. O que eu faço? Por onde eu vou? Como eu administro? Como eu resolvo? Como eu falo? Em quem eu acredito? Quem está certo? Quem está errado? Além da visão espiritual, a sabedoria. Não adianta a gente ficar pedindo: Deus, multiplica, eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Se você não tiver sabedoria para administrar, não adianta nada. Salomão pediu sabedoria, Deus acrescentou riqueza. Ele pediu sabedoria e Deus trouxe honra para ele. Você está entendendo o caminho de algumas coisas na nossa vida? Salomão está lá e vai dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, já que não encontra a mãe verdadeira, corta a criança no meio, dá metade para uma, metade para outra. Assim fica 50% da criança. Uma delas disse assim: meu rei, eu prefiro ver o meu filho vivo na mão de outra do que o meu filho morto na minha mão. Deixa na mão dela, eu não me preocupo. A outra disse: pode cortar a criança, metade para mim, metade para ela. Salomão pegou a visão: peraí, qual é a mãe que quer que o filho seja cortado no meio? A mãe verdadeira é aquela que prefere que o filho fique vivo. A mãe verdadeira vai dizer assim: pode ficar com ela, não fique comigo não. Ainda que meu filho esteja vivo, não esteja nas minhas mãos, mas vai estar vivo, melhor do que cortar. Salomão vai dizer: já entendi, entrega o filho para a mãe verdadeira. A mãe é essa. Sabe que é isso, sabedoria? Eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você pode estar passando os momentos mais difíceis de definir alguma coisa. Talvez os momentos mais difíceis de decidir. Pastor, eu não estou passando, mas uma hora vai passar, uma hora vai chegar. Porque todos nós passamos em momento, em linhas finas, de poder ter decisões, e decisões definem destino. E que se a gente não tiver sabedoria para poder falar, e como fazer, e como agir, e como responder, a gente pode afundar ou a gente pode ser honrado. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que essa é a noite, que os céus estão abertos e que o Senhor está dizendo: filho, se você pedir sabedoria, eu te darei.
Eu te darei sabedoria para administrar a tua casa, o teu casamento, o teu negócio, os relacionamentos, as amizades, a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida emocional, em todas as áreas, sabedoria. Você não vai agir como alguém louco, você não vai agir como alguém louca, você não vai agir pelas emoções, você não vai agir pela visão natural, você vai agir com sabedoria, e essa sabedoria vai mudar a sua história, essa sabedoria vai te colocar num pedestal diferente, essa sabedoria vai te elevar o nível de homem que você é, vai te elevar o nível de mulher que você é, essa sabedoria vai elevar o nível da sua vida profissional, da sua vida espiritual, da sua vida talvez familiar. Essa sabedoria vai mudar a estrutura da tua casa. É só quem acredita nessa palavra para receber. Ei, o Senhor está dizendo: peça a sabedoria que eu te dou. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Pastor, o que mais eu devo pedir? Eu separei 5 coisas, só estou no segundo ainda. O que é que eu posso pedir que Deus não vai negar? Eu estou falando coisas que Deus não vai negar. Eu estou dizendo coisas aqui que Deus está com as mãos estendidas, dizendo: filho, é só você pedir que eu te dou. Não há nenhuma resistência contra isso. O que mais? Eu devo pedir unção. Unção, pastor, o que é unção? Para ficar rodando, para ficar dando glória a Deus, falando em línguas estranhas. Não, unção não é para isso. Unção é uma autoridade de Deus. Unção é uma autorização no mundo espiritual. Unção é uma autorização de Deus para você ter autoridade sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Autoridade é uma autoridade lhe concedida. É a unção. Unção é algo para você fazer que você nunca fez, para você chegar aonde você nunca chegou, para você realizar o que você nunca realizou. Unção é uma capacitação. Diga comigo: unção é uma capacitação de que aquilo que de forma natural você jamais conseguiria, só que com uma unção você consegue. Essa é a unção. A unção sobre o homem é uma capacitação que lhe proporciona você fazer, chegar, realizar algo que jamais você conseguiria de forma natural. Quem é você? Exemplo, Davi. Como é que Davi conseguiu vencer Golias, o gigante? De forma natural ou com unção e autoridade? Porque os irmãos de Davi estavam no exército de Saul, e o exército inteiro, nenhum dos homens conseguiu lutar contra Golias, um homem de 2,10 metros. Homens experientes de guerra estavam lá 40 dias, a luta travada. Aí chega o pequenino lá, 1,60 m, chega lá. Quem é esse incircunciso? Quem é este que está afrontando o Deus vivo? Só que antes de Davi enfrentar Golias, sabe o que aconteceu na casa dele? Samuel derramou azeite sobre ele, derramou unção, porque naquela época da antiga aliança, o azeite era uma determinação, era um símbolo de unção de Deus. Reis eram ungidos para ter autoridade de Deus, profetas eram ungidos para ter autoridade de Deus, sacerdotes eram ungidos para receber essa autorização de Deus. Então Davi foi ungido com óleo, com azeite sobre a cabeça dele, simbolizando uma autorização de Deus a ele ter autoridade sobre o mundo físico e o mundo espiritual, para ele fazer aquilo que de maneira natural jamais ele teria capacidade de resolver. Pastor, então precisa derramar azeite na minha cabeça? Tem cabeça aí para derramar azeite aqui nessa noite? Entenda uma coisa, que nos últimos dias, na nova aliança, não é o azeite serve para ungir o doente. Entenda que na nova aliança, a unção derramada chama-se Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus é a unção que derrama sobre a nossa vida. E quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós, é derramada uma autorização para que nós possamos ter autoridade, para que nós possamos pisar em serpentes e escorpiões, para que nós possamos levantar as mãos e dizer: assim diz o Senhor. Autorização e autoridade para que a gente possa chegar aonde jamais de forma natural nós chegaríamos, a uma capacitação. É por isso que em Joel capítulo de número 2 vai dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, derramaria, porque está dizendo como se fosse o óleo que fosse derramado. Em Atos capítulo de número 2 vai dizendo que o Espírito de Deus foi derramado e veio sobre todos aqueles que estavam em Jerusalém, e que até hoje ele está sobre nós a ser derramado. Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo? E o Senhor diz: se você clamar dizendo: Deus, eu quero a unção, e essa unção ela vem através do Espírito Santo, Deus está dizendo: eu lhe darei capacidade para você chegar aonde jamais você pensou que chegaria de forma natural. Eu te farei o melhor empresário, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor homem, a melhor mulher, o melhor cristão, o melhor adorador. Ei, eu te farei destaque em todas as coisas. Aquilo que talvez você disse: eu não tenho capacidade de fazer, eu não tenho inteligência, eu não nasci numa família rica, eu não nasci numa família a qual tem propriedade de conhecimento. Não, mas o Senhor está dizendo: com a unção que eu derramo sobre a sua vida, você vai voar nas asas do Espírito, vai jubilar ao nome dEle, vai crescer, vai avançar. Tem alguém comigo aqui nessa noite hoje? Ele está dizendo: talvez você não tenha curso, talvez você não teve oportunidade, mas se você tem unção, talvez se você tem unção, você coloca o inferno para baixo, você pisa sobre o inferno e você avança. Tem alguém comigo aqui nessa noite para adorar a Ele? Pastor, eu não tive faculdade, eu não tive oportunidade, mas se você tem unção, você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ser abençoado. Pastor, eu não tive os meus filhos, a minha esposa, talvez foi em tribulação, talvez o inferno quer ficar contra mim, mas na unção você tem autoridade para repreender o inferno, para poder declarar saúde ao doente, para poder trazer paz àquele que está em tormento, para trazer alegria ao que está entristecido, para dar direção ao que está perdido. Se tem alguém comigo aqui, adora Ele, adora Ele. Se coloca de pé. As outras duas ficam para outro dia. A unção. Você pode não ser o melhor profissional, mas se você tiver unção, você vai ser o melhor de todos. Você pode não ser o melhor comunicador, mas se você tiver unção, você será o melhor de todos. Você pode não ter NBA, mas se você tiver unção, você vai longe. Eu estou dizendo que a unção vai marcar a sua geração. A unção marca a geração futura. A unção marca e te faz você romper. Davi tinha unção, e a unção sobre a vida dele fez derrotar o gigante. Em nome de Jesus, se a visão espiritual te faz você ter visão de futuro, a sabedoria te faz você decidir as coisas certas, a unção de Deus faz você derrubar as coisas difíceis. A unção faz você derrubar gigante. A unção faz você derrubar muralhas. A unção faz você derrubar situações que talvez são irreversíveis. A unção te capacita a você poder realizar coisas que talvez
Você diz: como é que eu posso, sendo eu, no lugar que eu nasci, no lugar que eu moro, nas condições que eu tenho, e poder essas coisas? Porque há uma unção sobre a sua vida. Porque há uma unção sobre a sua vida. A unção pode fazer diferença nos tribunais. A unção pode fazer diferença no meio da saúde, a diferença no meio da educação, no meio da segurança. A unção pode fazer diferença no meio da sua família, no meio da sua parentela. Há uma unção que, se você pedir dizendo: Deus, eu quero a unção, Deus, derrama sobre mim, Deus não irá negar nessa noite, aleluia, porque ela vai fazer você enfrentar gigantes, barreiras, dizendo: como que eu posso vencer isso? Com a autoridade e autorização que eu lhe concedo. Eis que vos dou autoridade. Tem alguém nessa noite aqui que, para receber, o Senhor está dizendo: eis que vos dou autoridade. Autoridade. Lembra aquele pai que tinha aquele filho, o filho pródigo que saiu, e ele colocou um anel no seu dedo, dizendo: filho, a autoridade está de volta às suas mãos. É como se ele estivesse recebendo uma autorização para ter autoridade sobre os empregados, sobre a família, sobre os negócios. E o que o Senhor está dizendo é: eu tenho autoridade, estou derramando autoridade. Talvez você está aqui, não tem mais autoridade sobre os seus filhos, não tem mais autoridade nos seus negócios, não tem mais autoridade na sua própria vida, mas o Senhor está dizendo: a autoridade retorna para a tua casa, a autoridade retorna para as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. A autoridade retorna para as tuas mãos. Essas mãos levantadas é símbolo de autoridade, de unção, que o Senhor está dizendo. As mãos para cima quer dizer que o Senhor está falando: você tem autoridade, porque quando você levanta a mão, o inferno tem que parar. Quando você levanta a mão, o doente tem que ser curado. Há uma autoridade sendo liberada sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque há uma autorização do Espírito de Deus que paira sobre você aqui nessa noite de hoje. Tem alguém que está entendendo? Ei, o Senhor sopra sobre você. Há uma unção, há uma unção. Pastor, unção então não é para correr, não é para girar, não é para fazer isso, não. É uma capacitação de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nele agora, Senhor. Toca nela agora, Pai. Toca nele agora. Derrama unção, derrama sabedoria, derrama visão espiritual, Pai, nessa noite. Algo diferente acontecendo aqui, algo extraordinário acontecendo aqui. Não é natural, é algo espiritual.